Bom, dando continuidade então à resolução da prova, aqui eu vou resolver a questão 2, o item A, é um problema de valor inicial e claramente essa equação diferencial, pessoal, ela é separável, né? Já está aqui certinho para você aplicar o método das equações diferenciais separáveis. Após aplicar esse método, você vai obter uma família de curvas, uma família de soluções. E aí você tem que selecionar a solução que satisfaz também essa condição. Deve passar pelo ponto menos 1 e 1. Então aqui eu já fiz uma primeira observação, né, da equação diferencial. Você já consegue perceber que o y tem que ser diferente de zero. Ou seja, o gráfico da sua solução não pode interceptar o eixo x, que é quando o y vale zero. Beleza? Bom, vamos lá. Resolvendo então aqui, essa daqui é muito simples, sempre que é separável é muito tranquilo, basta saber integrar. Então aqui integral de 1 sobre y dy é ln do módulo de y. E aqui é a integral de um polinômio, né? Então é x ao cubo sobre 3 mais x mais uma constante. Certo? Bom, aqui, né, se o ln do módulo de y é igual a esse polinômio, então o módulo de y é exponencial desse polinômio. Então, apliquei aqui a propriedade da função ln. Bom, agora a gente faz a seguinte análise, né? E elevado, usa a propriedade de exponenciação aqui, né? Então é e elevado a menos x ao cubo sobre 3 mais x, vezes e elevado a k. E elevado a k é uma constante. Por isso eu escrevo então que o módulo de y é da forma uma constante vezes essa exponencial, ok? Essa constante aqui não é a mesma que essa, mas eu não estou interessado em saber isso. O importante é você saber a forma da solução. Então, o módulo de y tem que ser dado dessa forma. É uma constante vezes essa exponencial. Essa constante eu ainda vou descobrir qual que é. Beleza. Bom, agora se o módulo de y é uma constante vezes essa exponencial, é porque o y é uma constante vezes a exponencial. Porque o y ele é positivo ou negativo e esse sinal você joga na constante. A gente já discutiu muito isso aqui em sala de aula, né, pessoal? Então aqui você encontra a forma geral de uma solução da EDO. Então qualquer solução da EDO tem essa forma aqui, ok? Agora, como eu tenho um problema de valor inicial nessa questão, eu consigo determinar essa constante utilizando a condição que ele me deu. Ele fala que o gráfico da minha solução tem que conter o ponto menos 1 e 1, ou seja, y de menos 1 tem que ser igual a 1. Então, substituindo aqui, ó, quando x for menos 1, o valor de y de x é 1. Então, substituindo aqui, você consegue facilmente identificar então o valor dessa constante k. Então, k é igual a e elevado a menos 4 terços. E aí pronto, você determinou então a única solução para o problema de valor inicial. E eu coloquei aqui para todo x real. Por que é para todo x real? Porque é o seguinte, a minha única restrição é que o y não poderia ser zero. Mas como o y de x é exponencial, a exponencial é sempre positiva, ok? Então não tem restrição nenhuma sobre x. Então eu encontrei a solução do meu problema de valor inicial é uma função definida para todo real, ok? Tranquilo. Daqui a pouco eu vejo lá no GeoGebra como que fica essa solução aqui. Tranquilo, né, pessoal? Bom, não é a única maneira de fazer. Porque olha só, ela é separável. Se você fizesse assim, estava perfeito. Porém, a gente pode observar, eu fiz aqui de uma outra maneira, que, bom, a gente viu em sala de aula, demonstrou isso em sala de aula, que toda EDO separável, ela é também exata. Então, você poderia utilizar a técnica de resolução de uma equação diferencial exata. E aqui, então, eu fiz uma solução alternativa usando isso.
você vê que essencialmente você tem que calcular as mesmas integrais. Então, não importa qual das técnicas você resolva utilizar, o trabalho será o mesmo. Olha só, isso aqui só coloquei aqui para a gente verificar que realmente é exata, mas a gente já sabia, né? Ela é separável, então essas derivadas parciais aqui são sempre zero. Então, são sempre zero, são iguais, são exatas, beleza. Bom, o fato dela ser exata significa que existe uma função, então que a derivada com relação a x é x ao quadrado mais 1, e a derivada dessa função de duas variáveis, né, a derivada parcial com relação a y, é 1 sobre y, ok? E as soluções, então, da equação diferencial são curvas de nível dessa f, que eu vou descobrir quem que é. Então, essa técnica é um processo de construção dessa f de xy. E você pode começar construindo ela ou integrando m com relação a x, ou integrando n com relação a y. Tanto faz. Eu comecei integrando m com relação a x. Quando eu integro m com relação a x, eu já sei uma parte dessa f de xy. Ela tem que ser x ao cubo sobre 3 mais x, mais uma constante em x, ou seja, uma função que só pode depender de y. Ok? Com isso, quando eu derivo essa função, quando eu faço a derivada parcial com relação a x, eu obtenho m. Porque esse x ao cubo sobre 3 mais x eu obtive integrando x ao quadrado mais 1 com relação a x. Eu não coloquei aqui a integral porque uma integral simples dá para fazer de cabeça. Bom, assim que eu tenho que a minha f de xy tem essa forma, é x ao cubo sobre 3 mais x mais alguma coisa que não depende de x, aí eu derivo parcialmente, faço a derivada parcial com relação a y igual a n, porque eu sei que a derivada parcial de f com relação a y tem que ser n. Então, derivando aqui, isso aqui dá zero, vai ficar simplesmente g' de y igual a 1 sobre y. Isso implica que g de y é ln do módulo de y mais c. Bom, então a solução são curvas de nível dessa f substituindo esse ln de y mais c aqui no lugar da g de y. Então as minhas soluções são de que forma? Da forma ln do módulo de y mais x ao cubo sobre 3 mais x igual a uma constante. Ok? Beleza. Então aqui eu só fiz uma manipulação algébrica simples aqui para isolar o módulo de y, bem tranquilo. Usa a condição inicial, você vê que você obtém exatamente a mesma expressão que a gente obteve aqui. É evidente porque não importa a técnica que você usa, uma vez que ela é separável e, sendo separável, é exata. Você pode utilizar qualquer uma das duas. Mas só que um fato interessante dessa questão também é que ela também é linear. Então, como que você vai errar uma questão dessa, né? Se você vou ver se ela é linear e aplicar a técnica, funciona. Vou ver se é exata e aplicar a técnica, funciona. Vou ver se é separável e aplicar a técnica de separável, funciona. Não tinha como errar uma questão dessa, né? Não precisa ver que é homogênea, porque homogênea você só usa a estratégia de resolver como sendo homogênea se ela não for separável, porque a homogênea só serve para você transformar numa separável por meio de uma mudança de variável. Uma vez que ela é separável, não tem necessidade de verificar se é homogênea, que é o caso. Ela é separável, então, além de ser separável, ela ainda é linear e exata. Então, olha só, o que você tentasse usar, você ia conseguir. Então, é uma questão que não dá para errar, né, pessoal? Não precisava fazer das três maneiras, é óbvio, uma delas estava ótimo, já tirava a nota máxima. Bom, só escrevendo então aqui, verificando que ela de fato é linear, né? Então você tem aqui a forma diferencial, aí você escreve na forma padrão, que é aparecendo o y' aqui, né? Em vez de ter o dx e o dy, você vê que a equação é essa daqui. Bom, multiplicando por y, você obtém essa equação aqui, que você vê que está na forma das lineares, né? Y' mais uma função que não depende de y, vezes y, igual
Aqui uma função que então não depende de y também, né? Zero é uma constante. Então, além dela ser separável e logo exata, ela também é linear. Sendo linear, eu posso usar então a técnica do fator integrante. Qual que é o fator integrante dessa equação aqui? É a exponencial da primitiva de quem multiplica o y. Então, uma primitiva de quem multiplica o y é x ao cubo sobre 3 mais x, que é justamente a integral do x ao quadrado mais 1, né? Beleza? Bom, então agora qual que é a técnica? Você vai multiplicar toda essa equação por esse fator integrante aqui. Com isso, um dos lados da sua equação se torna a derivada do produto da função y pelo fator integrante. Então, esse lado aqui da equação é justamente a derivada desse produto aqui. Quando você escolhe o fator integrante dessa forma, isso sempre acontece, né? Sempre que você pega o fator integrante sendo a exponencial da primitiva de quem multiplica o y lá na equação linear. Bom, com isso a gente obtém que a derivada dessa função aqui é zero. Logo, essa função tem que ser uma constante. Pronto. Já resolvemos também. Isolo y de x. Você tem então que y de x é uma constante vezes essa exponencial. Aplica a condição inicial e obtém a solução do problema de valor inicial. Tranquilinho, né? Você viu que não tem como errar essa questão. Você pode classificar ela como sendo linear, exata e separável. Então, qualquer técnica que você tentasse utilizar para resolver, você ia acertar a questão. Acho muito difícil alguém ter errado essa questão. Espero não me decepcionar. Mas olha só, pessoal. Vamos ver aqui no GeoGebra, então, como é que fica essa solução aqui. Vamos lá. Bom, primeiramente, para colocar no GeoGebra, eu vou fazer o campo de direções. Então, eu preciso ter uma expressão para o y'. Eu vou tirar a expressão do y' daqui, por exemplo. Ó. Opa! Eu já sei que o y' mais essa função é igual a zero. Então, o y' é menos y vezes x ao quadrado mais 1. Então, eu vou vir aqui no GeoGebra. Deixa eu ver se eu acho aqui. Estou fazendo outras coisas aqui também. Aqui. Bom, essa daqui é a da questão anterior, né? E aqui a gente tem um arquivo modelo. Então, basta você mudar essas informações que ele já muda o campo de direção e a família de soluções. Ok? Por que está x0 igual a 0, y0 igual a 0? Porque o campo de direções eu escolhi fazer em torno aqui então da origem, certo? Então a região que eu escolhi analisar. Você pode escolher analisar outra região só mudando isso daqui. Mas vamos lá então. Primeiro eu vou alterar aqui, vou tirar a lista de funções, vou mexer só com o campo de direções por enquanto. E aqui eu coloco a expressão da derivada. Então a expressão da derivada, se eu não me engano, é menos y, que multiplica x ao quadrado mais 1. Acho que era x ao quadrado. Não sei se era mais 1 ou menos 1. Depois eu vejo lá. Mais 1. Enter. Bom, aqui está o campo de direções. Se eu não fiz errado, deixa eu só confirmar lá se era isso mesmo. É. Menos y vezes x ao quadrado mais 1. Ok. Bom, então ali eu tenho o campo de direções. Agora eu tenho aqui encontrar. Bom, posso usar uma família de curvas utilizando essa expressão y vezes essa exponencial igual a uma constante. Então essa expressão aqui eu utilizo para determinar uma família de soluções. Contudo, no final eu vou utilizar então essa expressão aqui, tá? Porque agora estou resolvendo o problema de valor inicial. Eu quero só essa solução, que é uma das que tem na família. Mas só para eu poder escrever a família, para ficar bonitinho ali, para vocês verem como que vocês devem fazer no trabalho, eu vou então colocar no lugar da f maiúsculo essa expressão aqui, y vezes a exponencial de x ao cubo sobre 3 mais x. Então vamos lá.
aqui. Vou tirar aqui momentaneamente o campo de direções. Não, vou deixar ele aqui por enquanto. Eu vou alterar aqui, ó. Então, como que era a mesma? É y vezes a exponencial de x ao cubo sobre 3 mais x. Acho que é isso. Y elevado a x ao cubo sobre 3 mais x é isso. Vamos ver como que está aqui então os gráficos das soluções. Bom, então você tem que ver aqui que tem uma família de soluções, né, que eu escolhi aqui, mas eu posso mudar esses valores aqui, tá, pessoal? Posso colocar aqui, por exemplo, nessa daqui, ó, é interessante você pegar um espaçamento de K maior, porque tá vendo que todas estão se aproximando aqui, né? Então aqui eu vou pegar um espaçamento aqui, ó, vou colocar 100 aqui, e aqui eu vou colocar de menos 3.000 a 3.000, só que o espaçamento também está de 100 em 100. Vamos ver como é que vai ficar. Não mudou muita coisa não, né? Espaçamento aqui eu vou colocar então, vou colocar 500 em 500 para ele fazer menos curvas aqui. Então tá ali. Mas é porque é o comportamento dela mesmo, né? Que tem esse exponencial aqui, ela, né? Então, ela, na verdade, quando você isola o y, né, você vê que o y está tendendo esse exponencial aqui vai ficar negativa, né? Então está tendendo a zero, né? Por isso que ó, todas as soluções elas tendem a zero. Então o campo de direções já dizia isso para a gente, né? Bom, agora o que acontece, pessoal? Só para ficar bem interessante aqui, eu tenho que determinar, só que eu vou só momentaneamente tirar aqui o campo de direções para não ficar tão poluído aqui assim na minha tela, né? E agora eu vou marcar um ponto. O ponto que eu vou marcar é o da condição inicial. Só para a gente ver como que é legal isso daqui. E a condição inicial é menos 1 e 1. Então vou marcar aqui o ponto menos 1 e 1. Certo? Opa, cadê aqui? Aqui. Então marcar aqui um ponto A, ó. A igual a menos 1 e 1. Tá ali. Bom, então agora eu quero uma curva que passa por isso daqui, certo? Minha constante já não é dada por isso. Então vou pegar um K aqui, olha só para você ver que interessante. Vou pegar um... Na verdade não vou pegar um K não, vou pegar um C, só para não confundir, porque o K é a minha variável aqui da minha lista, tá? Então tomar um certo cuidado aqui, vou pegar um C igual a F de... Bom, o X tem que ser menos 1 e o Y tem que ser 1. Tá ali, ó. 0,26, né? Esse 0,26 aqui, ele quem é o 0,26? É essa minha constante aqui. E essa minha constante aqui, a gente viu que é elevado a menos 4 terços, certo? É elevado a menos 4 terços. Então, se eu colocar e elevado a menos 4 terços, também tem que dar aquele valor ali, aproximadamente, né? Que aqui ele está arredondando, né? Óbvio, está arredondando com duas casas aqui. Eu poderia pedir mais se eu quisesse, mas não precisa. Bom, então se você faz... agora eu vou plotar essa curva aqui. Então vou escrever assim, y
igual a essa minha constante aí que é C. Então eu vou colocar assim, ó, C vezes, certo? A exponencial de quem? De menos x ao cubo sobre 3 mais x. Essa daí então é uma solução e que passa pelo ponto A, ok? Então é uma das que estão na minha família de soluções e que passa pelo ponto A, certo? Bom, aí você a constante aqui, ela tem que ser igual a constante que eu coloquei aqui, né? Que é o f de menos 1, tem que ser igual a 0,26. Bom, então aqui se eu tivesse colocado aqui bom, tem uma escolha aqui uma variação aqui por K para que ele considere justamente essa curva aqui. Bom, isso daí, quanto que deve ser o K para que ele faça isso? Coloquei certo aqui, né? X ao cubo sobre 3 mais x vezes y igual a K. Esse meu K aqui, para ser a solução minha lá, o K tinha que ser elevado a menos 4/3. Eu vou colocar isso daqui para ver o que acontece. Vou colocar exatamente a exponencial. Bom, deve dar certo se eu fizer isso daqui. Exponencial de menos 4 sobre 3. E eu vou até a exponencial de menos 4 sobre 3 para mostrar só uma curva. Ou não. Eu vou... já sei o que eu vou fazer. Certo. Eu vou colocar aqui, ó. Menos 10 vezes a exponencial. E aqui eu vou colocar 10 vezes a exponencial. E o meu passo vai ser exponencial. Aí ele vai passar por ela. Beleza? Então eu vou colocar aqui. Espero que funcione. Nunca fiz isso, tá, pessoal? Mas eu acredito que vai funcionar. Né? Pô, não tem por que não funcionar, né? Ctrl C, Ctrl V. E aqui então eu tiro esse 10, que esse é o passo. Certo? Bom, e agora é torcer, hein, pessoal, para não estragar o vídeo. Aê, beleza. Então o que eu fiz aqui? Bom, quem não faltou na aula de ver como que na aula em que eu mostro como constrói essa lista, entendeu o que eu fiz aqui. Eu peguei uma das soluções que está aqui, que é justamente esse daqui é para quando aquela minha constante é elevado a menos 4/3. Aqui eu tenho para valores negativos da constante, né? Que eu comecei em menos 10 vezes esse valor, fui até 10 vezes aquele valor ali. E um dos valores é justamente da constante que eu queria. Então, uma das curvas da família é justamente a que passa nesse ponto.
É lógico que não tem como você colocar todas as famílias, pessoal. A família tem infinitas curvas. Então aqui eu selecionei algumas curvas, né? Selecionei algumas curvas, né? Então aqui se eu comecei de menos 10 fui até 10, tem aqui 21 curvas, né? Que tem a curva com K valendo zero, K igual 0 vezes aquela exponencial, que é o K igual a zero, daí tem uma vez aquela exponencial, duas vezes até 10 vezes e tem os negativos também. Então tem aqui nessa família tem 21 curvas, um pedacinho da família. Na família existem infinitas curvas. Escolhi mostrar essas aqui. E você pode ver junto com o campo de direções, certo? Então o campo de direções já te dá a ideia que todas as funções estão tendendo a zero, né, quando o seu x vai para infinito, beleza? Tende a zero muito rapidamente, né? Porque ela tem essa exponencial negativa na solução. Mas se você olhar aqui a solução, ó, ela tem essa exponencial negativa, ó. Então ela vai rapidamente para zero. Por isso que o campo de direções é daquela forma, quase que vertical. Então você olha aqui, ó, você pode ver, parece que é vertical, mas não é vertical, tá, pessoal? É quase vertical esse campo de direção aqui. Ok? Beleza. É isso, vou terminar esse vídeo por aqui, mostrando então que é muito difícil ter errado uma questão dessa. A questão é bem simples, ela era linear, exata, separável, você podia fazer de qualquer uma das maneiras. Dificilmente você não conseguiria resolver essa questão, ok? Então, no próximo vídeo eu continuo com a questão 2b.